Vamos tratar de um assunto agora que pode fazer total diferença nesta caminhada de vocês e pode influenciar tanto para o bem quanto para o mal. Vamos falar da importância e da intencionalidade que vocês têm que ter ao selecionar amizades e também ambientes que vocês frequentam. Para isso, eu vou primeiramente começar com um exemplo negativo que eu tive na minha vida, que foi a experiência que eu tive durante o decorrer da minha caminhada na Polícia Militar. Depois vou explicar para vocês um exemplo positivo e como isso pode tanto influenciar negativamente ou positivamente na sua vida. Os ambientes e as pessoas, elas são importantes porque elas vão moldar a sua linha de pensamento e também podem mudar a sua perspectiva de pensamento em relação à carreira, ao que você tem de conhecimento também. Por exemplo, na PM, eu infelizmente por influência de algumas pessoas e aquele ambiente da Polícia Militar, muitas pessoas reclamavam demais daquele ambiente, de toda aquela situação que tinha. Só que isso fazia com que nós não viéssemos o lado positivo. E automaticamente, ao andar com essas pessoas, eu me tornei um murmurador, um reclamador. Lá na Bíblia, no livro de Êxodos, quando Deus tira o povo hebreu do Egito, muitas daquelas pessoas que saíram da escravidão do Egito não acessaram a terra prometida porque eles murmuravam, eles reclamavam de tudo, eles reclamavam daquele passado anterior que elas tinham. Então, o que vocês têm que entender aqui é que vocês, para viver o novo, vocês têm que esquecer o passado. Não esquecer de uma forma que vocês não vão se lembrar mais dele, mas ressignificar. Entender o que foi de aprendizado naquela situação que vocês passaram e viver o novo. Se vocês não viverem o novo, infelizmente é muito ruim e vocês começam a murmurar. E eu entrei nessa murmuração, senhores. E infelizmente eu fui contaminado por aquele, contaminado, até chegar ao ponto que aquilo gerou uma ansiedade, uma confusão mental na minha cabeça, e esta confusão mental ocasionou com que eu tivesse problemas psicológicos e posteriormente ocasionou na minha saída da Polícia Militar. Ou seja, isso que eu estou falando para vocês é muito sério. Vocês estarem num ambiente de murmuração, de reclamação, de pessoas que não veem o lado positivo das coisas, pode automaticamente influenciar em todo o pensamento de vocês e, infelizmente, interferir no seu futuro. Agora eu vou mostrar para vocês um exemplo no livro que eu li, que é Armas da Persuasão. Robert Cialdini, em seus estudos sobre persuasão, identifica 6 princípios fundamentais, sendo um deles a da afinidade, que destaca que somos mais propensos a sermos influenciados pelas pessoas de quem gostamos. Além disso, o ambiente em que nos encontramos pode reforçar comportamentos desejados, tornando mais fácil a adoção de hábitos positivos, mas também hábitos negativos. Este exemplo anterior que contei para vocês da PM, para vocês terem a ideia, me atribuiu atos negativos. Agora eu vou contar para vocês um exemplo de atos positivos que eu tive. Aqui em Portugal eu trabalhei durante aproximadamente 1 ano no mercado imobiliário. E ali conheci pessoas espetaculares. Essas pessoas, elas foram responsáveis por desenvolver na minha mente uma perspectiva diferente. Entender a importância de você trabalhar para si próprio, buscar o empreendedorismo e esse cerne de você não só buscar, por exemplo, trabalhar para uma empresa, mas tentar almejar essa questão de você trabalhar para si próprio. Ali eu aprendi, por exemplo, a arte das vendas, aprendi a arte da negociação e aprendi essa questão da importância de você buscar o empreendedorismo e aprender esta arte. Então ali abriu a minha perspectiva de vida, embora infelizmente eu não consegui me manter no mercado, ele abriu a minha mente para uma série de coisas. Então eu captei tudo que teve de positivo nessa experiência e coloquei na minha vida para os próximos objetivos que eu tenho. Então, esse é um exemplo que eu dou para vocês de como um ambiente
positivo, com pessoas positivas, de conhecimento e valor agregado, elas podem influenciar positivamente na tua vida e até ser um trampolim para que você vá para outros lugares, atinja patamares maiores. E na Bíblia, como não poderia ser diferente, vou dar um exemplo de alerta e depois vou dar o exemplo positivo. Lá em 1 Coríntios 15:33, o grande apóstolo Paulo vai falar: não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Provavelmente você já deve ter escutado da tua mãe: filho, não anda com aquele moleque, não sei o quê. Filho, não vai ali, não sei o quê. A sua mãe, talvez ela só não soube falar de uma maneira mais persuasiva, mais envolvente, mas ela estava totalmente certa. As más companhias corrompem os bons costumes. Você é a média das pessoas que você anda. Se você andar com murmuradores, você vai ser conhecido como murmurador. Se você andar com os caras do bar, você vai ser o cara do bar. Se você anda com os caras violentos ou qualquer coisa desse sentido, você vai ser conhecido como violento. Então é muito importante você ser intencional ao selecionar suas amizades. Não é uma questão de ego, de se achar. É uma questão de coerência com o seu futuro. E outro exemplo que gostaria de dar para vocês, um versículo bíblico, está lá em Provérbios 13:20. Aquele que anda com sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Ou seja, senhores, se vocês querem alavancar esse desenvolvimento de vocês rumo à prosperidade, é essencial que vocês busquem pessoas que também estão nesse caminho, pessoas que te fortaleçam. E isso também linka com o que vimos no vídeo anterior, que é proteger o seu emocional. Você andando com pessoas que te levantam, te jogam para cima, que acreditam nisso que você está buscando, vai blindar toda a sua paz, as suas emoções e fazer você galgar lugares muito melhores.